Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um webinar na noite de hoje, sejam todos muito bem-vindos. Enquanto o pessoal vai conectando, nós vamos reproduzir um vídeo, tá bom? O ser humano conhece a escassez há muito tempo. E nossos antepassados aprenderam que deveriam mudar para sobreviver. Com o tempo, eles aprenderam também a cultivar. Mas a forma com que o faziam também mudava. E daí aprendemos que o que não muda é coberto pelo tempo. Pois o tempo na nossa realidade não para. Não só isso, ele está acelerando. E a nova velocidade está alterando tudo. Uma realidade que se sobrepõe ao próprio tempo. Passado e futuro estão acessíveis e conversam entre si em um volume de dados humanamente impossível de acompanhar. Onde você está no tempo? Disrupção industrial. Quero agradecer a todos por estar aqui conosco, né? Todos os meses nós temos esse evento chamado Disrupção Industrial, promovido pela ITS Tecnologia. Quero agradecer ao Bruno, da Schneider. Ao mês passado ele esteve comigo aqui, nós estivemos falando aqui sobre um assunto bem legal, né? Pessoal, o pessoal está me pedindo o link aqui. Enquanto estão conectando, eu vou reproduzir mais um vídeo aqui, tá? E aí a gente já chama os convidados. Decisões acontecem o tempo todo. E a minha existência depende de cada uma delas. Os erros viram aprendizado, os acertos, investimento. E o legado de cada escolha é o que constrói a minha inteligência. Eu estou nos dados, eu estou na informação, estou nas pessoas e nos processos. E estou me desenvolvendo continuamente. Eu sou o controle, a automação, eu sou a manutenção, a produtividade, eu sou a organização. Eu sou a sua empresa. Eu sou você. It's PM Run. O futuro da manutenção na sua mão. Aí a nossa mobilidade, né? PM Run. Bom, vamos começar o nosso evento de hoje, né? Gostaria de convidar aqui a Juliana Pamplona. Seja muito bem-vinda. Quero te agradecer por estar aqui conosco, tá? Ter aceito esse convite e trazer seu conhecimento para a noite de hoje. Muito obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço o convite. Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Nossa segunda convidada é a Isabel, né? Seja muito bem-vinda, Isabel. Isabel é gerente industrial da Heineken. Obrigado pela essa oportunidade, Isabel, por estar aqui conosco, tá? Muito obrigada. Olá, boa noite para todo mundo. Obrigada pelo convite. E acredito que vai ser uma conversa muito gostosa. Bacana, vai sim, não tenha dúvida disso. Então, só para esclarecer a todos que estão entrando, né, estão participando pela primeira vez, esse evento Disrupção Industrial acontece todos os meses, né, promovido pela ITS Tecnologia. Então, hoje tem gente novato, tem gente, né, que já nos acompanha há algum tempo, e o assunto hoje ele é bem complexo, né, um assunto bem extenso, né. E eu trouxe duas meninas poderosas, posso chamar meninas poderosas ou não? Pode! Para falar de um tema que eu sou apaixonado também, que eu gosto muito, né? Mas então eu peço um pouquinho de paciência para aqueles que já têm know-how, mais experiência no assunto, né? Mas tem gente entrando, começando agora, tenho alunos, né, da faculdade que estão nos acompanhando e também querem entender um pouquinho de TPM, né? E aí nada como trazer duas pessoas, né, duas mulheres poderosas, né, para falar desse assunto aí que é bem extenso, tá bom? Então, Juliana, vamos conversar com você. Vamos falar um pouquinho de TPM. Se apresente aqui pro pessoal, por favor. Quem Vamos é a Juliana? Gente, boa noite. Eu sou engenheira química, tá? Mas deixei a química há muito tempo no meu passado e me apaixonei pela engenharia de produção. E foi aí que eu fui trilhando minha carreira, né? E aí, nessa questão de trabalhar com gestão de produção, eis que apareceu o TPM na minha vida. E eu virei gestora de TPM. Me apaixonei, porque é apaixonante. E daí, trilhei minha carreira toda, passando por grandes multinacionais. Passei por Skin Cariol, que depois virou Brasil Quirim,
Passei por Unilever, onde eu tive a oportunidade de trabalhar um pouco com WCM. Então, também, se aqui surgir alguma pergunta sobre WCM, a gente tenta responder. Depois fui para a Coca-Cola e hoje eu trabalho como consultora, instrutora de treinamentos, mentoria, tudo na área de excelência operacional, melhoria contínua e TPM, tá? Baita currículo, hein? São, Unilever, Coca-Cola, tá bom, currículo de são peso. 13 anos nessa brincadeirinha apaixonante e vendo muita gente se desenvolvendo através do TPM, que eu acho que é isso que paga quando a gente trabalha com TPM. Bacana. Obrigado, Juliana. Agora eu vou passar para a Isabel. Só que antes de passar para a Isabel, pessoal, o nosso evento aqui ele é bem informal, tá? Fique à vontade de tirar dúvidas, né? Conforme as dúvidas vão chegando aqui, eu vou anotando e vou repassando para as convidadas, tá? Isabel, se apresente. Boa noite para todo mundo, eu sou a Isabel, eu comecei lá atrás em 2008, né, 13 anos atrás também, como estagiária na fábrica de Itu, do Grupo Skin Cariol. Trilhei meu caminho já diferente um pouquinho da Gil em duas empresas, que depois viraram uma só. Comecei lá como estagiária, trabalhei 3 anos na fábrica de Itu, né? Fizemos implementação de 5S, me envolvi bastante com o TPM já logo no começo lá, com a gestão da fábrica. Estava no comecinho mesmo, os gestores, todo mundo estava começando a entender como que era. E aí eu fui para a fábrica de Horizonte, foi quando eu e a Gil começamos a trabalhar juntas, né? Fui para a fábrica de Horizonte, no Ceará, já como gestora, e aí eu assumi uma posição de liderança com implementação, né? A gente estava buscando o prêmio de excelência naquele ano, em 2011, e assim, o aprendizado foi exponencial, né? Essa experiência foi exponencial, e como gestora, a gente tem uma responsabilidade muito grande de orientar, de saber e conhecer mesmo a metodologia a fundo para poder ensinar as pessoas, né? E aí eu trabalhei até 2014 lá, e aí eu mudei para a Heineken em 2014 e estou lá desde então fui coordenadora de envasamento também na Heineken, também fui coordenadora da área de processo, e aí assumi a gerência de envasamento em Jacareí, e agora eu estou há alguns meses na fábrica de Alexane, em Goiás. Ah, você está perto de mim, então, aqui, de perto de Goiânia. Estou pertinho. Ah, legal. Eu já quero falar, Isabel, que você tem uma companhia aí, né, Isabel? Que está contigo aí assistindo televisão. Se Sim, precisar... tem uma companheirinha aqui de 8 meses, ela não dormiu. Então, talvez ela chame aí, queira entrar na discussão. Já peço desculpas. Não, sem problema, sem problema. Que bacana. Então, eu até falei para os meus alunos, né, da engenharia, falei, olha, 2 mulheres de peso, né? E aí eu disse, professor, eu quero mandar um currículo. Eu disse, cara, se você não entender TPM, você não vai conseguir entrar na fábrica, né? Brincadeira à parte. Então, vamos começar né, falando um pouquinho da história do TPM, o nome. Peço desculpa para aqueles que já têm conhecimento, mas aqueles que estão começando agora, por favor, um pouquinho de paciência, vão agregar valores, né? Juliana, fala para nós um pouquinho aqui, então, do TPM, né, da sua história, como é que você entrou, e enfim. Bom, como que eu entrei nessa vida foi quando a Skin Cariol estava montando a área de história, né, do que é o TPM, de onde ele surge, e aí dei minha licença de compartilhar minha tela com vocês. Por favor. Bom, gente, então, entrando na jornada do TPM, né? O TPM, ele vem passando por uma transformação, tá? Começou com manutenção produtiva total, num cenário no Japão pós-guerra, e foi evoluindo como modelo de gestão, chegando a ser chamado de gestão de produtividade total. E hoje a gente fala de um TPM mais amplo, mais completo, vinculado à performance total, olhando o negócio como um todo, tá? E a gente começa a contar a história do TPM desde 1971,
quando foi realmente estabelecido o TPM no Japão, estabelecidos os prêmios, a primeira empresa premiada, e esse estabelecimento surgiu na Nippon Denso, que é uma empresa da Toyota, de componentes para carros, e lá eles começaram a utilizar algumas técnicas de manutenção que se tinha no Ocidente, com os conceitos de manutenção e conhecimentos que se tinha de manutenção preventiva, de manutenção corretiva, de prevenção de manutenção, junto com a disciplina e o rigor do japonês, né? Nessa época, década de 70, 80, o foco era em produzir. O país estava saindo das bombas atômicas, né? Então precisava retomar a produção. O foco era em equipamento, basicamente, buscando quebra-zero, buscando aumento de OEE. E aí, vem surgindo no final da década de 80 mais alguns métodos. Na década de 80 que surge qualidade total, e o TPM vai englobando esses novos conhecimentos, né? E aí, no final da década de 80, a gente fala de um TPM segunda geração, que ele já olha toda a empresa, não só mais a área de produção. Ele vai olhar a empresa como um todo, toda a cadeia, buscando perda zero, né? Buscando eliminar desperdícios. E chega no Brasil também, na década de 80, trazido pelo professor Nakajima, que é o grande nome no TPM, foi vice-presidente do JPM, que é o Instituto Japonês de Manutenção de Planta, é um órgão governamental do governo japonês, vinculado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Comércio Exterior, fazendo um paralelo com a nossa realidade no Brasil. E o Nakajima trabalhava na Nippon Denso e introduziu o TPM, e depois foi espalhando o TPM no mundo inteiro. Bacana. Gil, posso te interromper? Claro! Já interrompendo, né? Tem uma pergunta aqui que me deixou agora, a Mayra. Gostaria de saber a opinião de vocês em como TPM e Lean se correlacionam. Te apertei? Não, é pergunta clássica. É pergunta clássica. Como é que o TPM e o Lean se correlacionam? Totalmente, Mayra. O Lean, o pensamento Lean, o pensamento enxuto, ele é uma evolução do TPM, tá? O que a gente tem hoje como sistema Toyota de produção, ele foi embasado em todo esse conceito de redução de perda, de busca pela perda zero, tá? Então, em momento nenhum, eles concorrem entre si. Perfeito. E sim uma evolução, tá? Bacana. Bom, continuando aqui nossa história, né? Na década de 90, o TPM evolui mais um pouco, porque começam as preocupações no mundo inteiro com o meio ambiente, com satisfação de colaborador, com satisfação de acionista. Então, também engloba esses conceitos de satisfação global. E vem mais uma vertente. Não é só mais OEE. Se a gente está falando de perda zero, a gente tem que olhar para perdas que reduzem custo. E aí a gente começa a perceber um TPM voltado para rentabilidade e para competitividade, tá? Gente, TPM, ele é colocado nas empresas para que elas sejam mais competitivas, tá? Justamente porque tem essa abordagem de redução de perda. E hoje o TPM que a gente fala, ele é estruturado em 8 pilares, busca a satisfação global, traz essa abordagem de melhoria de eficiência com o OEE, mas também redução de custos através de eliminação de perdas,
na busca da perda zero, olhando toda a cadeia, do início ao fim, desde o fornecedor até o produto na gôndola. Então, abrange logística, abrange compras, abrange marketing, todas as áreas da empresa. Hoje o TPM engloba, por isso que a gente chama de gestão da performance total. E aí já falei que ele é estruturado em pilares, né? Quais são? São 8. São 8 pilares que juntos buscam redução de perdas. E redução de perdas a gente vai enxergar nesse rol de indicadores que a gente chama de P, Q, C, D, S, M, E. São os indicadores que tem em qualquer empresa, em qualquer área da empresa. São indicadores de produtividade, qualidade, custo, delivery, entrega, segurança, saúde. M é de moral, está relacionado à mão de obra, a pessoas, à satisfação dos colaboradores. E o E de ecossustentabilidade, meio ambiente. Então, cada um desses pilares tem seus objetivos. O pilar de melhoria específica, ele é um grande sinalizador para o desenvolvimento do TPM, porque é ele quem vai dar visibilidade às perdas, todas elas, perda de dinheiro, perda de tempo, perda por parada de máquina, perda por falta de conhecimento. E vem o pilar de MA, que é assim, a grande locomotiva do TPM, porque é o pilar que vai trabalhar na área de produção. Bel foi líder de MA, pode dar uma aula de MA, falando como a gente consegue traduzir tudo isso na linguagem do operador, para que ele entenda lá no chão de fábrica. Gente, onde o TPM acontece é no chão de fábrica. MA é a locomotiva porque é quem puxa, é o pilar que vai capacitar o operador para trabalhar de uma nova forma, né? Bacana. Dá um tempinho, toma uma água. A Isabel está aí? Isabel, sobre o TPM, né? As pessoas têm muita dúvida sobre TPM, tem muita gente que não... Me conta um pouquinho o TPM na fábrica hoje, né? Na sua gestão, conta um pouquinho da sua história, o que o TPM tem que estar na veia, não tem que estar na veia, é imprescindível para entrar na companhia, na Heineken ou nas companhias que tem essa metodologia. E a Juliana falou uma coisa bem interessante que eu não sei se o Edenilson Carril está aqui na sala, vou olhar depois. Ele sempre me falava isso quando eu trabalhava na Skin. Olha, o MA é a locomotiva, é o que puxa os demais. Isso é verdade? Vamos continuar a nossa história, Juliana, sobre o MA, quanto a Isabel... A Bel está entrando na sala. Deixa eu só responder o Robson. Pode, claro. Que ele pergunta aqui, me dá a referência, a fonte de informação para se aprofundar no TPM. Robson, eu te sugiro o livro do Suzuki, não é tão fácil de achar assim, mas TPM Indústrias de Processos, você vai achar na Livraria Cultura, tá? Por importação, tem ele em inglês e espanhol, mas também tem alguns livros do Allan Kardec que dão uma orientação legal de TPM e tem vários cursos no mercado, inclusive da minha consultoria. Bacana. Isabel, agora tá agora, ok? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Agora sim. Bom, vamos lá. Assim, o MA ou AM, né, na empresa lá na Heineken a gente fala AM, né, por causa do termo em inglês. Ele é a rotina, ele é o dia a dia, ele é o nosso trabalho no dia a dia, né? Então a gente até brinca que existe uma mudança muito grande quando a gente passa a entender que não existe fazer MA, né? Fazer AM, né? Ou fazer TPM. Então quebrar isso é o primeiro passo para a gente entender que aquilo passa a ser rotina e passa a ser do nosso dia a dia.
né, falando o quanto que impacta isso, o quanto que é estratégico, sendo bem sincera, eu não estaria na minha posição hoje se eu não soubesse da ferramenta, né? Se eu não soubesse do TPM. E a gente, como gestor, tem uma função muito grande de facilitar essa metodologia, né? De proporcionar às pessoas maior entendimento, né? De aliar mesmo teoria à prática e não entender que são duas coisas completamente diferentes, né? A teoria é uma e a prática é completamente diferente. Não, peraí, não é bem assim. Talvez o nosso entendimento da teoria não está tão claro. Então, a gente tem, sim, muitas vezes que voltar a estudar ou voltar e pedir ajuda para alguém da metodologia. Por isso que a gente usa muito os pilares, né? Que a Gil mostrou, usam muito recurso da área de TPM dentro da fábrica para receber essa orientação. Né? Então, por que é a vida da fábrica? Porque a vida da fábrica é gerir indicadores, é gerir resultados, é para isso que existe uma empresa, né? Para trazer resultados, trazer mais dinheiro mesmo para os sócios. Então, o objetivo é otimizar tudo isso, e daí a origem que inicialmente, como a Gil falou, foi de produção, mas depois foi se expandindo, porque aquilo foi tomando uma proporção grande que fazia todo sentido, acaba buscando que a fábrica inteira se conecte nessa metodologia, né? Porque muitas vezes a operação, vamos supor, se você tentar implementar a metodologia do AM só, ou do MA, né? Somente, não existe isso, porque as áreas se interrelacionam. Perfeito. Né? Então, a gente tem um pilar de projetos, o pilar de controle inicial, que o trabalho dele é nas fábricas. Então, a fábrica está trabalhando lá, está desenvolvendo o AM, está desenvolvendo, está ganhando robustez, está tendo resultados excelentes. Se você receber um projeto que está todo do avesso e não tem nem um pouco dessa linha de metodologia do TPM, você vai ter que voltar tudo atrás, a fábrica volta para trás. Né? Então, por isso que essa proporção e o quanto essa ligação dentro da fábrica ela é muito importante. E a gente, como gestor, tem essa função. Né? Por isso que eu falei, quando eu me tornei coordenadora, eu passei a olhar de uma forma diferente, porque a responsabilidade é muito grande de poder transmitir da forma correta, de poder facilitar o entendimento da metodologia para o time, porque o coração do time é a operação, né? O time de técnicos, é o time de operadores. Então, a gente garantindo que eles tenham esse entendimento, isso vai ser feito, né? Porque a metodologia, ela facilita. Né? Tinha uma máxima, né, Gil, que a gente tinha, que falava assim, olha, o TPM, se não for simples, não é TPM, são as pessoas que estão dificultando. Então, volta para trás e pergunta e pede ajuda, porque se não for simples, não é TPM. E a gente vai já falar, Bel, como é esse simples que a gente conseguiu fazer, porque eu trouxe várias fotos para que as pessoas consigam materializar isso que a gente fala. Tá aparecendo? Tá. Então, deixa eu avançar aqui. Nós estávamos... no próximo. Aqui, né? Isso, excelente. Bom, e aí, gente, como a Bel falou, né? O core business, o coração da empresa é produção. MA é a nova rotina, né? A gente vai ensinar o operador a ter autonomia. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é ensinar para ele o que é autonomia. Não é que ele vai fazer tudo o que ele quiser. Que ele vai ser capacitado para fazer determinadas atividades e vai tendo autonomia em relação à manutenção, né? E aí, enquanto isso, a equipe de manutenção vai trabalhando em coisas mais específicas, mais profundas. Os técnicos de manutenção, eles têm muito conhecimento. A todo momento, a gente se depara com técnicos que são engenheiros, que precisam ser usados melhor para resolver problema. E resolver problema, gente, é analisar, não é apagar incêndio, tá? E aí, quando a gente fala de manutenção planejada, mais um paradigma que eu quero quebrar aqui com vocês. A gente não está falando da área de manutenção, que é uma outra confusão bem comum. A gente está falando de um sistema planejado de manutenção para buscar a quebra zero.
E esse sistema planejado de manutenção, para dar confiabilidade de máquina, ele é realizado pelo operador, utilizando as técnicas de manutenção autônoma, e ele é operacionalizado pelo técnico de manutenção, utilizando técnicas de manutenção que a gente já conhece. Manutenção preditiva, manutenção por melhoria, manutenção corretiva, manutenção pós-quebra. Né? E aí tem um outro pilar super importante que é relacionado à engenharia. Mas a gente pode abrir e falar que é um pilar relacionado à inovação, porque ele tanto trabalha engenharia de produto como engenharia de equipamento. Então, toda e qualquer inovação está sob o guarda-chuva do pilar de gestão antecipada, CI, controle inicial, que, na verdade, ele pega todos os aprendizados dos outros 7 pilares e incorpora nos novos projetos, né? Perfeito. A gente tem mais um pilar, que é manutenção da qualidade, que é um pilar que vai definir quais são as condições ótimas de mão de obra, método, material e máquina, para que não sejam gerados defeitos. Então, não é um pilar da área de qualidade. Não é. É um pilar que vai, obviamente, utilizando o conhecimento dos experts em qualidade, entender quais são as condições ótimas de produção para que não tenha defeito. Percebam, gente, que todo mundo trabalha e onde cai na rotina do operador. É por isso que a gente fala... O seu Edenilson está na sala, ele deu um oi já. Deu oi, É por isso que a gente fala que TPM, que o NA é a locomotiva. Eu ouvia muito isso do Ed. Nossa, tudo que todos os outros fazem vai cair onde, gente? Na rotina do operador. Então, MQ vai estabelecer um monte de parâmetros que o operador precisa controlar para não gerar defeito. Então, o operador que controla. MP vai criar um monte de rotina para o operador fazer determinadas manutenções e ter autonomia. Cai no colo do operador. CI vai trabalhar antecipado para que o operador, numa inovação, tenha um processo mais estável. Exato. ET, que é Educação e Treinamento, vai trabalhar para levantar conhecimentos e habilidades do nível operacional, tanto técnico de manutenção quanto operadores, para ter pessoas competentes. E aí, de novo, pessoas competentes para quê? Para aumentar a produtividade, qualidade, reduzir custo, reduzir as perdas. Pilar ADM, como o TPM olha toda a cadeia de supply, o pilar ADM ele vai olhar essas áreas, logística, finanças, almoxarifado, RH, vai olhar os processos dessas áreas, porque a gente também tem perda de tempo, a gente tem perda de conhecimento, a gente tem retrabalho também nas áreas administrativas, né? É o único pilar que não tem muita correlação com o MA, exceto quando ele engloba o 5S, que aí ele vai olhar a fábrica toda. Mas é um pilar bem direcionado à melhoria de processos administrativos. E o pilar de saúde, segurança e meio ambiente, XI, de novo, não é um pilar da área de saúde, segurança e meio ambiente, e sim vai se utilizar dessa expertise, das técnicas de segurança, saúde e meio ambiente, para estabelecer as condições para acidente zero. Onde? Lá na rotina do operador. Como operar a máquina dele sem ele se machucar. E uma vez eu e a Bel, a gente escutou de um japonês, que é o seguinte: uma pessoa quando sofre um acidente, traz muita infelicidade. Lembra, Bel?
Esse aqui, vou até parar aqui, quero olhar para vocês. Isso é muito importante, muito importante. Sobre segurança. O Edenilson está aqui, foi meu gestor na Skin Cariol. Ele lembra que uma vez o professor Otsuka, ele viu os indicadores de incidente e acidente, né? Ele olhou para nós em japonês: vocês estão machucando as pessoas, vocês estão machucando as pessoas. E aquilo doeu na gente. Nossa! E ele não estava errado, né? Ele não estava errado. Ele não estava errado. Quem falou para a gente, né, que acidente traz muita infelicidade, foi o Saito, eu acho, numa das auditorias. Na auditoria de excelência. Foi na auditoria de excelência, né? Acidente traz muita infelicidade, porque traz infelicidade para a família da pessoa, traz infelicidade para os colegas de trabalho. Você fica assim, estático na cadeira. Você não faz ideia como o cara tem razão. Tantos anos depois. O cara tem razão. Mas aí, gente, a gente teve o privilégio, né, de conviver com muitos japoneses e aprender um pouco disso. Eu tive a honra e a oportunidade ímpar de ir para o Japão. E lá, realmente, a preocupação com gente é fidedigna, sabe? As empresas se preocupam com segurança porque traz infelicidade. As empresas se preocupam com banco de horas, com produtividade, para não gerar banco de horas. Porque o banco de horas, você está tirando a pessoa do momento de lazer dela com a família. É impressionante. Como isso é muito forte para eles. E aí a busca incessante de reduzir perda, né? Claro. Tem uma pergunta aqui, antes de a gente comentar. O legal é que isso aqui é interativo, né? Muito boas, que eu estou aqui me coçando. Então responda, Isabel. Escolha uma e responda, então. Porque eu estava compartilhando aqui. Tem uma do Osmar Matias. Tem uma aqui. Do Viola. Vai do Viola. Leia do Viola, para mim, que não está aparecendo, que eu já guardei aqui. Viola é gestor da Tupi lá em Joinville. Lê aí para mim, por favor, que eu guardei ela, mas eu guardei ela na cabeça, mas ela não está aparecendo mais para mim. Só para eu ter certeza que eu não vou desviar. Como equacional TPM, é isso? Isso. Quando o pessoal de produção, solicitação a produção realizando atividades de menor complexidade, mas de certa forma já realizada pela equipe de manutenção. Então, é muito bom, né? Porque, assim, quando a gente fala de AM, de MA, a gente está falando de redução de tempo. E isso foi uma coisa que eu aprendi também nessas auditorias dos japoneses. Eles falavam assim, vem cá, cadê? Você tem que reduzir o tempo de atividade do seu operador. E aquilo me deu um clique, sabe? Eu falei, peraí, mas ele está enchendo o meu operador de coisa para fazer e agora ele vem falar que ele não... que o meu operador não está sobrecarregando, que eu tô sobrecarregando o meu operador? Peraí. Né? E aí, assim, é muito incrível como a metodologia ela é muito clara nessa redução de rotinas, de tempo dedicado. Tem ferramentas para tratar saturação de operação, tem ferramentas para tratar, e a gente, por exemplo, quando a gente fala dos passos de AM, a gente não pode deixar de reduzir o tempo de limpeza no passo que tem que reduzir o tempo de limpeza. A gente não pode deixar de aplicar gestão visual e reduzir, e outras ferramentas, obviamente, e reduzir o tempo de inspeção no passo que precisa, não pode deixar de reduzir o tempo de lubrificação ao máximo que puder, com melhorias e tudo, e análise e tudo, porque realmente a gente vai transferir essas pequenas manutenções para a operação e elas não podem ser duplicadas. Elas serão transferidas. Então, não vai ter um operador fazendo e um técnico de manutenção fazendo. Por causa daquilo que a Gil falou. Planejamento autonomia, né? De manutenção, o técnico de manutenção, ele vai fazer trabalhos de níveis mais altos para analisar quebra, ele vai vir a ser, talvez, dependendo da estratégia que a empresa escolhe, ele pode vir a ser um especialista de um equipamento,
dentro da prioridade da fábrica, se tem um equipamento X que precisa ser trabalhado, que precisa ter um especialista, ele vai entrar em conjunto com o ET para desenvolver especialistas para aqueles equipamentos. Então, não existe duplicação, e nem pode existir duplicação. Mas as coisas têm que ser feitas no momento certo, porque senão vai sobrecarregar realmente o time. Então, isso é muito importante para deixar claro, porque às vezes as pessoas falam, pô, mas eu estou sobrecarregando. Eu mesmo já tive esse pensamento, estou sobrecarregando meu operador vai ter que fazer isso também. E aí já dá para emendar com uma pergunta de atividades administrativas, né? A gestão precisa ser simples do operador. Se ele não está fazendo, se as coisas não estão acontecendo de forma simples, o cálculo dele, qual é a percepção dele com relação à OEE, por exemplo, a performance do equipamento, é o quanto que ele tem que interferir na máquina, é o quanto que a máquina para, que ele tem que ir lá corrigir. Então, é isso que ele tem que medir. É uma coisa que é dele, da rotina dele, do dia a dia dele, e é isso que ele tem que medir e analisar, né? E avaliar. Então, isso é muito importante. E, assim, lembrando, se não for simples, não é TPM, né? Se não for fácil ali, de fácil acesso, de fácil obtenção dos dados, a gente, como gestão, tem que olhar, como gestor, tem que olhar e corrigir. Bacana, legal. Olha, deixa eu só pegar um gancho, porque a Abel falou, né? Chega uma hora que a gente precisa usar ferramentas para reduzir atividades, né? Para poder caber mais atividades importantes na mochila do operador. E aí, vou resgatar a pergunta que me fizeram no começo. Correlação do Lean com o TPM. No Lean, a gente fala de atividades que não agregam valor. Aqui é a mesma coisa, gente. Limpar chão, limpar parede. Isso não agrega valor. O operador, ele vai ser desenvolvido, inclusive em ferramentas de análise, para aprender a perceber uma atividade que ele está fazendo que não agrega valor. Enquanto ele poderia ter tempo disponível para fazer um treinamento EAD, para fazer um LPP, para se dedicar a uma pequena melhoria na máquina dele, e ele está fazendo o quê? Limpando o chão, porque tem uma fonte de sujeira. Então, olha só, tem uma pergunta interessante, já que vocês estão falando isso. O Antônio Carlos falou assim, existe muita interpretação errada do conceito e das técnicas usadas no TPM, né? Isso gera muito desperdício. Na experiência de vocês, como foi solucionado isso? A gente faz spoiler ou a gente espera as fotos? Vamos esperar as fotos, né? Vamos esperar as fotos? Então vamos esperar as fotos. Segura essa pergunta. Tá, agora... Eu gostei da pergunta da Maíra também, gente. Não sei se pode ser spoiler, tá, Gil? E, por favor, olha. Como mudar a cabeça dos operadores quando inicialmente na cabeça deles eles falam não é a minha função ou mais coisa para eu fazer? Então, bom, mais coisa para eu fazer a gente já respondeu. Mas quando ele falar assim, não é minha função. Opa, peraí, o que é a nossa função? A nossa função é otimizar. Né? A nossa função ali é gerir indicadores que estão na nossa mão. Né? E sem contar que quando a gente usa uma ferramenta para fazer análise e tudo, ele não está desviando da função dele, ele está facilitando o trabalho dele. Então, a gente também, gestor, tem essa responsabilidade de mostrar também, olha, na verdade, isso daqui vai tornar você mais fácil. Só que a gente não pode dificultar a metodologia, a gente não pode dificultar a ferramenta. Isso que é muito importante. Aí, quando a gente fala, por exemplo, transferir atividades transferir pequenas manutenções para a operação, assim, falando do contato que eu tenho com a operação. Cara, tem coisa que é só pegar ali, reapertar ou esticar melhor, ou trocar rolamento, ou não sei o quê. Os operadores já fazem isso normalmente, naturalmente. Isso existe já há muito tempo, né? Não é uma coisa que o TPM trouxe, né? Tem operadores, sempre teve perfis de operadores que vão lá e botam a mão na massa e perfis de operadores que apertam o botão, entendeu? E o objetivo da metodologia
é proporcionar àqueles que estão em cima do muro e que não sabem se aperta o botão, mas gostaria de poder ter conhecimento e entender da máquina e poder ajudar nas atividades e ter um técnico de manutenção e ele poder estar ali fazendo junto, às vezes até em algum momento ele fazer e ele vai se sentir muito, muito orgulhoso dele de fazer isso, entendeu? É para tirar esse pessoal de cima do muro e poder capacitar metodologicamente e trazer eles para poder atuar de forma ativa mesmo, né? Com um sentimento de dono daquilo que ele está acontecendo. Tanto que o slogan do AM é da minha máquina cuido eu. Ponto. Isso aí. Né? E tem um grande operador aqui, o Paulino, lá de Igrejinha, trabalha na Heineken lá, grande pessoa. Bom, posso compartilhar a tela ou Gil, você quer compartilhar? Não, compartilha que fica melhor do teu. Tá. Enquanto isso, eu vou só complementar o que a Bel falou, essa questão do operador, né? A gente precisa ensinar as pessoas. E é um outro erro que a gente comete sem querer na implantação do TPM. A gente, às vezes, capacita o operador, mas não capacita o líder dele. O operador ele vai receber uma carga de capacitação gigante, né? Até pelo objetivo do Pilar MA, que é capacitar o operador. Mas a gente precisa estar preocupado com toda a hierarquia, né? De preparar as pessoas. E aí fica mais fácil de você explicar o que é que o TPM vai trazer de melhoria para a rotina dele. Porque realmente, gente, no início é muita coisa, né? Putz, eu só operava botão. Aí agora eu tenho que... Só apertava o botão. Agora eu tenho que apertar botão, eu tenho que fazer limpeza, inspeção, abrir etiqueta, preencher quadro de atividades, fazer reunião de troca de turno. Cansei, estou fora. Então, dependendo de como a gente prepara o nível de liderança para encarar essa realidade também, porque a liderança também vai ter a resistência dela, né? Uhum. Isso vai se tornando mais fácil. A gente não pode chegar para o operador e dizer, cara, a partir de agora você tem esse monte de coisa. Não. Cara, para que serve a etiqueta? É sempre o porquê, o para quê. Deem propósito às coisas. O resultado ele vai aparecer, vai demorar um pouquinho. Quando ele começa a aparecer, o olho de todo mundo brilha, tá? Mas assim, deem sempre, estudem muito para entender o porquê das coisas. Por que aquele formulário é daquela forma? Ouçam o Gemba. Já dei um monte de spoiler das fotos, mas vamos lá. Vamos embora. Nós temos acabando, isso. O que permeia o TPM, gente, é uma mentalidade de melhoria contínua. E a gente vai usar isso para tudo. E quando isso entra na nossa cabeça, vai para a vida pessoal também. E é o que é mais importante, né? Aqui na live a gente quis trazer a questão de solução de problema. Todos esses pilares vão ajudar a resolver problema. Dos mais simples, uma falta de um parafuso, que a AM vai usar a etiqueta e dar visibilidade, a problemas mais complexos, que a gente vai precisar de um green belt, de um black belt, com ferramentas estatísticas para entender. Mas a base está toda em quê? Eu tenho um problema, eu estou enxergando um desvio. Eu preciso inspecionar, eu preciso me debruçar sobre o problema e analisar as possíveis causas. E traçar ações, executar essas ações, porque também não adianta plano de intenção, tá? A gente precisa analisar e executar aquilo que a gente se propôs, porque o resultado vem. E aí, para que esse resultado seja consistente, a gente vai precisar padronizar. E padronizar onde? Na rotina que já existe. É no checklist de limpeza e inspeção, é na instrução de trabalho, é nos planos de manutenção. Dica importante de padronização, gente. Olhem também os padrões de qualidade, de segurança, de saúde, de meio ambiente. Perfeito. A gente
acaba olhando muito só para padrão de manutenção de produção. E a gente esquece que quando faz alguma modificação na máquina, a gente vai gerar alguma coisa para a qualidade. A gente pode gerar alguma coisa para a segurança, para a saúde, para o meio ambiente, um novo resíduo. Então, olhem para todas as padronizações que vocês têm, para garantir realmente esse resultado consistente. Legal, exatamente. Eu estou vendo aqui bastante. Eu ia falar isso agora, Isabel. Do meu time, muito legal, né? Que já trabalhou comigo. E assim, quem trabalhou comigo vai lembrar muito, né? Ou quem trabalha comigo vai lembrar muito, gente, isso é o ciclo PDCA, né? Que a gente sempre fala, é o ciclo PDCA. E uma vez que ele está na nossa cabeça, a gente não trabalha mais sem ele, porque ele organiza a forma de analisar e resolver problemas, né? Então, às vezes, e aí entra a simplificação, né? Como trazer isso para o chão de fábrica não ser algo cheio de sequência, de metodologia, de teoria, de não sei o quê. De formulário, gente, né? Ensina a pensar. Preencher. Hoje é tudo na internet, hoje é tudo na intranet, né? As coisas não são mais em papéis. Mas, assim, o que a gente precisa dedicar muito tempo é na análise. Eu lembro muito Pô, era uma aula depois da auditoria, né? A gente ficava até altas horas da noite com os caras falando, ensinando pra gente. E eu lembro muito dele falando assim, uma boa análise tem ações simples. Exato. Uma boa análise tem ações simples. Cuidado quando as ações são muito complicadas. Volta na análise. Se reavalia, né? Porque às vezes a gente talvez está querendo enfiar a causa raiz que não tem relação, ou pegando um problema muito grande que a gente precisa dividir e analisar parte por parte, né? Eu lembro que a gente fazia análises de fontes de sujeira, né? E uma vez a gente identificou uma fonte de sujeira para um equipamento chamado rinser na linha, para o equipamento inteiro, né? E aí, quando a gente foi olhar, eu fui na madrugada até com o time para fazer as análises. Eu falei, não, eu vou com vocês na madrugada para a gente fazer as análises. Então, eu fui no terceiro turno. E aí, quando eu olhei, eu falei, vem cá, peraí, aqui a gente tem 5 fontes de sujeira, a gente não tem uma só. E aí a gente conseguiu fazer a noite inteira 5 fontes de sujeira e tudo ficou mais simples. E as ações foram simples, entendeu? Então, a gente tem que olhar o tamanho do problema para a gente não ter um problema enorme para resolver, seja com uma análise de quebra, seja com o que a gente chama lá na fábrica de RCFA, ou com um Kaizen. As coisas têm que ser simples. A gente tem que descer no modo de falha e analisar esse modo de falha. Depois, termina, volta, analisa outro modo de falha, vai lá, resolve, analisa muito bem, resolve, a ação tem que ser simples, vai lá em outro, resolve. Quando você vai ver, você está fazendo isso o tempo todo, já naturalmente. E uma vez um coordenador chegou para mim, a gente olhou um para o outro e a gente falou, cara, eu não sei mais descrever o problema sem 5W1H. Porque ele direciona a minha pergunta, a minha primeira pergunta da análise de porquês. Né? Aí já aconteceu, assim, as pessoas não pensarem não olharem para o problema e como ele acontece, e quando a gente vê o 5 porquê está tratando outro problema, né? Então é muito interessante o quanto essa análise e esse ciclo ele passa a ser realmente melhoria contínua, ele passa a ser contínuo, parte da nossa vida, parte do nosso dia a dia, né? E dar um passo para trás e olhar o que não está sendo visto, né? Eu brinco muito com eles, eu falo, gente, a gente tem que ouvir o que não está sendo dito, olhar o que não está na nossa cara, né? Então a gente tem um papel muito grande, né, na gestão e no time de poder orientá-los a fazer isso. Exatamente. E tem uma pergunta, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, porque quando eu compartilho, eu acabei. A gestão, o comprometimento da gestão, isso é extremamente importante, né, Isabel? Se não tiver comprometimento da gestão, como é que faz? Não existe. Não faz. Não faz. Né? Tinha uma pergunta assim, aqui. Parece besteira, parece falácia, né? Mas a gente já viveu muita coisa, né? A gente já teve momentos que a liderança não estava entrando de cabeça, né? E aí você tem um time inteiro que não sabe a metodologia, por mais que ali você tenha uma pessoa que queira aprender,
a metodologia, que queira fazer, não acontece porque o gestor não proporciona isso. E a operação sabe, a operação sente. Quando o cara compra, quando o cara não compra, sabe muito bem, entendeu? E não tem como esconder, não tem como fingir, não tem como falar, faz ali, porque eu estou te dando todo apoio, você vai todo apoio. Se você não senta para fazer junto com ele, para você entender as dificuldades daquilo, onde que barra, onde que trava, onde que você tem que permitir, que viabilizar aquela análise, entendeu? Pô, já cansou da gente chegar e pegar um Kaizen, né, que a gente chamava de Capidu, né, Gil? E aí olhar e falava assim, não, peraí, o modo de falha está aqui ou o modo de falha está lá? O time vai para cá ou o time vai para lá? Né? Lembra mal cheia, Gil, que a gente gerou uma discussão, tá? A gente vai tratar mal cheia aonde? No inspetor ou no enchedor? Gente, é onde gera o problema. O problema de mal cheia não é no inspetor, a não ser que a gente tenha um perrengue de inspetor, mas ele não gera mal cheia, a não ser que ele esteja rejeitando errado. Né? Leitieri, passa para as fotos. Vou passar para as fotos. Passa para as fotos para a gente começar a materializar tudo isso, sabe, gente? Eu estou antecipando, porque a Gil está muito enrolada nessa apresentação. Eu já bati o olho, 22 slides, falei, misericórdia, meu treinamento era quase 100 slides. Exatamente. Pessoal, só antes de colocar as fotos, para as pessoas que estão chegando pela primeira vez, todo mês a gente tem esse webinar, né, esse evento chamado Disrupção Industrial, promovido pelo nosso time da EITS Tecnologia, tá? E eu sempre trago, né, convidados, parceiros, amigos. Dessa vez eu trouxe o pessoal da Heineken, né, e a Juliana, que trabalhou na Skin. E fica o convite aqui para o Edenilson, né? Se quiser fazer um webinar junto conosco, Edenilson, fique à vontade, a gente pode programar. O Edenilson também é uma pessoa que conhece tanto da metodologia, né? Claro que a gente fala de tudo, né? A gente já fez webinar com a Gerdau, a gente já fez um webinar com a Marilan, que é o nosso cliente, falando de inteligência artificial, né? Mês passado eu fiz com a Schneider, com o Bruno da Schneider, né? Então fica o convite aqui para quem quiser fazer um webinar conosco, né? Nós podemos colocar, a gente pode fazer uma parceria aqui, tá bom? Viu, Ed? Ele dando risada, Edenilson, aqui. Baita profissional. Foi meu primeiro chefe. Foi? Foi. Eu trabalhei 15 anos em frigorífico, eu fiquei 2 anos na Skin, eu aprendi com ele em 2 anos que eu não aprendi em 15. Olha, a sugestão da Maíra foi bem legal, fazer uma série de webinar para cada pilar, hein? Achei muito bom. Fica a dica, hein, Leitieri? Opa! Vai, pode passar. Vamos para as fotos, Vamos para as fotos. Vamos para as fotos. Que é a curiosidade, né? Interessante, né? Gente, eu falei um pouquinho no começo, né? Mas não custa nada reforçar. O TPM é para que as empresas sejam competitivas. Então, ele precisa estar muito ligado ao planejamento estratégico. Né? Perfeito. A gente saber usar as ferramentas de MA, as ferramentas de MP, o que o método traz para a gente, para que a gente consiga ser assertivo na eliminação daquelas perdas e desperdícios que mais impactam no planejamento estratégico. Então, isso é usar o TPM a favor. Gente, na minha carreira eu escutei tanto essa frase, Gil, usa o método a teu favor, até a gente entender. Vamos estudar planejamento estratégico? Vamos entender como é que a gente vai usar o método a nosso favor? E aí, depois que a gente entendeu, gente, tudo fica mais fácil. Fica mais fácil você explicar para um operador que aquela visão lá, deixa eu ver se eu ainda lembro do passado, ser a empresa de bebidas mais admirada e melhor gerenciada do Brasil, até... Eu lembro que queremos. Mas o que é isso? Tem que traduzir para a linguagem do cara, que quando ele abre uma etiqueta e ele resolve um problema e a eficiência da máquina dele melhora, ele está contribuindo para ser essa empresa mais admirada. Quando ele abre um relato de incidente e aquilo é tratado, reduz o número de acidentes na fábrica, está contribuindo para ser uma empresa mais admirada. Então, gente, essa tradução, e essa tradução, ela tem que vir de cima para baixo, vai para as fotos.
E aqui eu trago algumas fotos da vida real, tá? Workshops de planejamento estratégico com a alta liderança da fábrica, que pode ser feito de uma forma muito chique, num hotel, com todos os gerentes, coordenadores, supervisores. Algumas empresas levam até nível de analistas, acho super bacana. Como também já fiz com papelão, flip chart, num hotel fazenda debaixo de mangueira. Isso aí. Mas assim, hoje é online. Mas a gente percebeu que a liderança, a média liderança, que é super importante, não entendia o que era ser a empresa mais admirada e melhor gerenciada. Não entendia, então não conseguia passar para os operadores como contribuir. Fazia muito mais assim, porque tinha uma meta para abrir LPP, uma meta de etiqueta, uma meta de sugestão de melhor. Não, gente, passa a entender como você contribui. De novo, dê sentido e dê propósito. O que é legal, assim, desculpa interromper, Gil. Vai. É assim, dá trabalho sim, dá trabalho ser gestor e você sentar com o operador para ensinar, e você sentar com ele para fazer, porque a gente em cima tem uma porrada muito grande, né? É cobrança muito grande, resultado rápido. Oh. É exatamente isso que a Bel está falando, gente. E até o operador, a foto à esquerda foi um workshop de desdobramento de indicadores que eu fiz na Coca-Cola. A da esquerda. Da direita a da direita foi um workshop que a gente fez na Skin para falar de método, para explicar para as pessoas como usar o método a favor. E cada pilar fez um joguinho ali, né? Era um stand, era a Expo TPM. E aí o pessoal fazia joguinho para as pessoas conhecerem o objetivo do pilar. Então a gente tinha todos os níveis da fábrica falando a mesma língua, né? Perfeito. Entendendo o contexto e participando, né? Então, planejamento estratégico tinha participação do operador também, então isso é muito legal, né? E aí, hoje, o desdobramento, por exemplo, na Heineken, ele é feito muito claramente de cima a baixo, mas também é para descer para o operador entender por que ele está com aquele indicador, né? E para qual é a função dele em gerenciar aquilo, fazer aquela conexão. E sentar com o time da trabalho, ensinar a fazer da trabalho, olhar uma SFA, uma análise de quebra, dá trabalho, a gente precisa parar, pensar. Precisa ter tempo, né, Bel? Tempo para isso, entendeu? E às vezes a gente não tem. Então assim, a gente precisa tirar a nossa agenda para isso. E, por exemplo, na empresa a gente fala, usa muito termo em inglês mesmo, realmente, morning on the shop floor. Então, é tirar amanhã para a operação, para a área, né? E olhar tudo e fazer a metodologia. Vai passando, é isso aí. Olha lá. Ai, gente. Aí aqui, ó, a gente já falou, capacitação. Muita foto antiga, cara, olha isso, que lindo. Muita capacitação. E o que tu está falando, Belzinha, tem perguntas aqui, né? A questão de carga de trabalho, quanto precisa disponibilizar de tempo. Gente, precisa disponibilizar tempo. É um esforço que para a gente, como gestor, não é fácil tomar a decisão assim, para a fábrica, para a gente treinar todas as pessoas, para a fábrica, para a gente fazer um workshop, mas em alguns momentos é fundamental. Mas às vezes você consegue também, vamos lá, né? Para a fábrica, você fala para uma fábrica que produz 500 mil, como Jacareí, 500 mil de hectares, porra, você vai deixar todo mundo maluco, né? Tem que entregar resultado também. Mas dá para ter esses momentos. Dá. As áreas conseguem ter esses momentos, algum momento para isso, e precisa ter. E aí, por isso que tem que estar na veia. Porque na hora que o coordenador tiver uma oportunidade, puxa o gerente dele, fala, cara, vamos montar um negócio legal na minha linha? Vai estar parado, vamos fazer um negócio diferente. Exato. Estou sentindo uma dificuldade nessa ferramenta, vamos fazer uma hora dessa ferramenta, um dia só para isso, e aí a gente vai para os equipamentos e faz isso. Então, assim, bom, né? É lógico, a gente tem que incluir e tem que entender, olhar cada um para o seu contexto e ver o que consegue viabilizar.
Onde né? é que é essa foto aqui? Aí foi em Horizonte. Horizonte? No auditório. Tem alguém de Horizonte aí? Eu não sei se tem alguém de Horizonte aí. Também não O pessoal sei. vai lembrar. O É. Adson tá na Heineken em Pacatuba. E assim, gente, capacitar para poder ensinar. A gente já falou muito isso, né? Para poder ensinar, para poder saber praticar as ferramentas. Pode passar. Olha que bacana. Entender o que está no quadro de gestão. Isso aqui é interessante. Agora eu preciso falar isso aqui. Isso hoje, como professor, né, de engenharia da Unialfa, aqui de engenharia de produção, eu trago esse exemplo do Edenilson. O Edenilson fala assim, Letieri, o quadro fala. E eu não entendi o que ele fala. O quadro fala. Cara, como assim o quadro fala? E realmente o quadro fala. Falar, né? Precisa falar. Porque senão o operador que estiver apresentando, ele fica vendido, cara. E se ele, lógico que se ele está envolvido no trabalho, ele vai saber falar, mas na hora do nervoso de falar para outra pessoa, vai apertar, né? A Maíra fez uma pergunta sobre auditoria. Quando eu falo de auditoria, eu estou falando dessas auditorias de premiação que as empresas têm. Né? Tem a do JPM, mas, por exemplo, na Heineken tem a da Heineken, entendeu? As empresas em si têm a sua forma de avaliar isso, né? E aí, na hora de ser avaliado, a pessoa pode volta tremer, alguns slides, pode ficar com medo, né? E é normal, todo mundo faz isso, todo mundo fica assim, nervoso na hora de fazer uma apresentação para auditoria, né? Mais um. Gente, a auditoria, ela tem que ser algo rotineiro, tá? A Bel falou aí, né, do Gemba Walk, né, de ir para um chão de fábrica, ver o que as pessoas estão fazendo, ir para o chão de fábrica para conversar, às vezes para quebrar o gelo, para se aproximar das pessoas e também para fazer auditoria, né? Você quer o Hamilton na foto? Não. Aqui? Não, né? Não. Sentadinha aqui sou eu. Ela tá, na verdade, assim, gente, vamos lá, só para não dizer que, né? Vamos explicar, vamos contextualizar. A auditoria com os japoneses, a forma da auditoria com os japoneses, eles acabavam tendo que ter cadeira para eles, porque nós estamos falando de um velhinho de 89 anos, auditando um dia inteiro a fábrica. Então, assim, para não dizer que assim, isso é muito frescura, peraí. Né? A gente estava com 2 velhinhos, o Suzuki e o Ono, que a gente chegava na metade do dia, a gente falava, gente, como que eles aguentam? Se a gente está morto de cansaço com essa auditoria, como que eles aguentam isso, né? Então, precisava ter cadeira, precisava ter água disponível na área, tudo isso. Então, na hora de fazer essas auditorias com os japoneses, porque queiram ou não, a companhia inteira estava esperando por aquilo, né? E a gente precisava ter todo um preparo, todo um ensaio, e aí a gente estava simulando como que seria a auditoria, tá? Essa foto da esquerda, tá? Essas duas da direita são rotina. É uma rotina que tem que ter. De você auditar os cases que estão acontecendo, de conversar com as pessoas, de ensinar. É a hora de tirar dúvida, é a hora de dar dica, é a hora de ir no pé da máquina dele para ver se tem alguma coisa no entendimento do problema que não foi visto. Então, é natural, precisa ter essa rotina de auditoria, sim, e de diagnóstico. E aí tem várias esferas, né? Tem até as auditorias de prêmio. E aí os prêmios, ó. E aí tem que comemorar, gente. A gente está falando de uma mudança de mentalidade, de uma nova rotina, é cansativo, tem muita informação nova, então a gente precisa comemorar, precisa reconhecer as pessoas que fazem diferente, que pensam diferente. Exatamente. Tem que comemorar muito. E aí... o prêmio máximo do TPM, né? Tá lá no Japão. E chegou um momento que a gente se desafiou a chamar os japoneses
para ver o que a gente estava fazendo, né? A metodologia do TPM, ela é uma marca registrada do governo japonês e tem os auditores que viajam o mundo inteiro, verificando se as empresas estão usando o método como deve ser usado e se estão conseguindo o resultado, tá? E se está aumentando a competitividade. Eles olham no detalhe o link planejamento estratégico, a ação do pilar e o resultado. Que bacana. E aqui algumas fotos para ilustrar das auditorias e do prêmio, né? Esse foi o prêmio que a fábrica, onde eu e a Bel trabalhamos, ganhou. Foi a primeira cervejaria das Américas a conquistar esse prêmio. Um orgulho gigante disso ter sido feito por 200 e poucos cearenses. E um feito bem importante para a Skin Cariol na época. Bacana. Que bacana. Aqui tá, antes de passar seu contato, vamos para as perguntas aqui. Vamos. A gente já extrapolou o tempo, mas o bate-papo está tão bom, né? Eu me perdi um pouquinho aqui. Rapidamente, diferença de TPM para WCM. Essa eu preciso de fazer porque... Não, eu estava esperando alguém fazer, né? Porque na Unilever usa WCM, né? Acho que na Fiat também tem um... O WCM nasceu na Fiat, né? Gente, tecnicamente, qual é a diferença? WCM tem 20 pilares, TPM tem 8, né? O WCM tem 10 pilares técnicos e 10 pilares gerenciais. Tecnicamente, é uma diferença. O WCM, ele é muito voltado para a redução de custos, e já vi que tem comentários aqui, faz total sentido redução de custo, porque o preço é estabelecido pelo consumidor, então a forma de você ter uma empresa mais rentável é realmente reduzir custo. Então, custo é um direcionador muito forte dentro do WCM, tem um pilar só para custo, desdobramento de custos, que é o pilar Cost Deployment. E se a gente for comparar a filosofia, a mentalidade com o TPM, gente, é a mesma coisa. Pilar de ME do TPM, no WCM ele é dividido em 2, Cost Deployment e FI, que é melhoria focada. AM é idêntico ao MA, PM é idêntico ao MP, qualidade também, só que qualidade é um outro pilar, também direcionador, que chama de pilar bússola, e vai olhar o custo do defeito. E ali em cima do custo do defeito, você prioriza as suas ações. Pilar de saúde, segurança e meio ambiente do TPM, lá é separado em 2. Pilar safety, de segurança, e o pilar environment, de meio ambiente. Pilar ADM do TPM, chama pilar logística e serviço ao cliente. Então, a base é a mesma, a lógica da melhoria contínua é a mesma. O que tem de mais diferente no WCM? O cara que fundou o WCM, professor Yamashina, para mim ele é um gênio, tá? O cara é extremamente duro, também tive a oportunidade de conhecê-lo ao vivo e a cores, alguns poucos anos atrás. Ele é um cara novo ainda, mas o que ele fez? Muita coisa do TPM é subjetivo, e a gente precisa estudar muito, exercitar, até conseguir materializar o método. O Yamashina, ele pegou muito dessa parte subjetiva e criou o formulário. Então, quando a gente fala, vai no Gemba, entende o que está acontecendo, né? Pratica o Genbutsu, confronta com a teoria. Aí o cara inventou um negócio chamado
formulário de 5G, que ele te dá todo um caminho para fazer isso, que o TPM também fala, só que é intuitivo. O Suzuki falou para a gente uma vez, faça uma árvore de perdas e custos. Aí, de novo, né? Você trava na cadeira e, gente, por onde começa? Aí, o que o Yamashina fez? Matriz C de Cost Deployment. E aí, ele montou todo um passo a passo para você fazer a árvore de perdas e custos. Mas, assim, mentalidade é a mesma. Ferramentas, ele ajudou muito, materializando muito. É tanto que hoje eu uso Matriz C dentro de TPM. Que olha que legal. O que é legal destacar, né? Como é uma metodologia japonesa, então vai ter muito passo a passo, vai ter muito formulário, porque eles são assim, né? E aí a gente brasileiro, quando olha isso, a gente se assusta. A gente fala, mas eles burocratizam muito. Entendeu? Na verdade, para eles... É para estruturar o pensamento. Deles, eles são criados já com isso, normal. Só que quem não é criado da forma deles, eles acabaram criando um formulário para a pessoa aprender a pensar dessa forma. Né? Uma vez que você põe aquilo na veia e pratica aquilo passa a ser muito natural. Mas a gente está na fase de indústria 4.0, high-tech, ainda precisa fazer quadro na mão? Eu defendo que sim. Porque é a forma de você aprender. Que bacana. Tem elogio para vocês aqui, olha. Que aula. Estou impressionado com essas mulheres feras demais. Bacana o Eric aqui. A Juliana também trabalhou conosco na Skin, né? A Juliana hoje está na Ambev, né? É a Ju que fez o curso de invase comigo, Ju? Ela mesma. Bem provável que seja. O Bruno tá aí, meu operador que foi meu operador em Jacareí. O Nascimento também estava aí, não sei se ele ainda tá. O Paulino disse que conheceu a Isabel em Jacareí, ó. O Paulino. Bel, como é que rompe a barreira do eu sempre fiz assim? Eu tinha guardado essa pergunta. Eu guardei um monte de... Gente, olha esse chat, eu marquei um monte de perguntas. Dá uma olhada, não vamos deixar passar. Essa daí era uma das que eu marquei também. Eu sempre fiz assim, né? Aí entra um papel que a gente já falou, assim, é um desafio, né? Eu acho que a gente, como gestor, tem que entender o que aquela pessoa gosta mesmo de fazer e mostrar para ela o quanto ela é parte da estratégia, o quanto aquilo é importante trazer para ela, falar, olha, me dá uma chance só da gente fazer junto, então, do meu jeito, né? Olhar para isso, olha, pensa bem, você faz muito bem desse jeito, mas eu sempre brinco, eu sempre uso o meu nome como o exemplo ruim do rolê, né? Da história. Eu viro assim, olha, você faz muito bem, você preza muito bem pela segurança, mas imagina uma Isabel entrando ali e não sabendo nada, né? O quanto é importante ter isso padronizado, porque você vai conviver com a Isabel, e imagina a Isabel sofrendo um acidente ali na máquina, você vai se sentir parte do problema, né? Então, isso eu sempre tenho esse hábito de usar, assim, é um desafio, não é fácil. Tem hora que a gente vai desistir daquela etapa, a gente vai falar, não, deixa para outro dia, semana que vem eu vou estar melhor, a gente conversa de novo sobre isso. Amanhã a gente de novo, entendeu? Como gestora, a gente vai tendo isso, vai ter gente que a gente não vai conseguir mudar, vai ter gente que a gente vai trazer no jogo. Acho que a gente tem que olhar ali quando a Gil mostrou o pilar ET, não tinha uma frase, né? Mas existe uma frase. Né? Eu vou ensinar para ela pôr no treinamento dela. Pessoa certa no lugar certo. Isso é um dos pilares do WCM. Entendeu? Então, você vai buscar desenvolver as pessoas. E, assim, eu já tive operador, já teve gente do meu time que não conseguia fazer a parte administrativa, que falaram numa pergunta. Ele não conseguia mexer no computador, fazer a gestão. Ele não conseguia colocar lá no preenchimento da etiqueta, e ele não tinha a menor paciência para mexer no computador. Mas ele era um baita ele fazia uma inspeção assim na máquina que era impecável.
Então, assim, eu botava, eu não sei se tem alguém que trabalhou com a gente, o Valdir, eu botava o Valdir na máquina, mas rodava, voava aquela rotuladora. Então, assim, muita gente questionava, não, mas por que não sei o quê? E uma vez ele veio falar para mim, olha, não me pede nada de computador, porque eu não quero nada nesse computador, não. Meu negócio é aqui, na máquina. Eu não vou gostar se você me tirar da máquina para querer me ensinar de computador só porque eu não sei, eu não quero, eu não gosto, não é o que eu gosto. Então, a gente se entendia muito bem. Ele fazia uma inspeção, lubrificação na máquina, a máquina rodava a semana inteira impecável. Entendeu? Então, assim, é entender a característica de cada um e como ele se encaixa dentro dessa metodologia, porque tem para todo mundo. Posso colocar óleo na fogueira aí ou não? Sempre. Então, olha só, abrindo nota ali no próprio mobile, que está mandando para o SAP. A pergunta é, porque eu lembro que quando eu estava na Skin era no papel, e agora eu tô dando um celular. Olha, vou falar, a Gil é defensora do papel, entendeu? Na que a gente está inovando, está fazendo tudo. Só precisa ter rede, tem que ter Wi-Fi, tem que ter estrutura. Então, tudo isso é importante a empresa fazer esse investimento, né? Olhar para isso. Então, tem área específica, especializada nisso dentro da companhia, enfim. E eu acho que a tendência, desculpa, Gil, tem papel, tem quadradinho. Não, pelo contrário. Pode usar a nosso favor, mas assim, não impede. O que a gente não pode deixar é de fazer o nosso time entender por que está fazendo aquilo. Sim. Porque, cara, olha o tanto que é bom saber como que calcula o indicador. Calculando na mão, você aprende a calcular o indicador, entendeu? E aí, aprendendo a calcular o indicador, você entende onde você mexe, o que está por trás daquele número. Então, assim, independente do como, se é por tecnologia ou se é na mão, precisa entender. E a gente, gestor, tem que trazer esse entendimento, porque é nele que vai ganhar jogo. Uhum. É nele que a gente vai olhar e vai falar assim, opa, tá aqui minha perda. E aí o que é legal, né? WCM, vou misturar um pouco. Eu até conversei com o meu time hoje muito um conceito de waste e loss, né? Entender muito o que é o desperdício e o que é a perda, né? Onde a gente consegue, onde a gente tem que corrigir e onde a gente tem que trabalhar o gap. Opa, o que é perda causal, o que é resultante. Entendeu? Eu corrigi tudo, eu não tenho anomalia, mas eu ainda tenho uma sobra, mas eu ainda tenho onde mexer daquele indicador. E aí, tendo entendimento disso, a gente busca cada vez mais a excelência. Né? Que bacana. Tem uma pergunta do Washington que eu achei bem interessante. Ele foi implementar aqui o TPM no Catar, né? E sentiu que o passo 5S foi crucial para o andamento do trabalho. Sem esse passo, eu sempre falo, né, que o 5S é a base para qualquer, né, modelo de gestão. Exatamente. Isso faz sentido para vocês? Tá ok? Isso tá total, né? Sentido. Mas assim, ó, eu tive, antes de entrar na área comercial, né? Hoje eu estou na área comercial, fiz algumas consultorias, algumas indústrias aqui em Goiânia, e senti que não tem 5S, empresas de médio porte. Cara, é muita coisa de brasileiro, desculpa, mas tá? A gente atropela. O japonês, ele nasce com um conceito de 5S nele, né? A Gil foi para o Japão, sabe bem como é. Viu isso, viveu isso. Sim. Né? E aí, o que acontece? O 5S, por exemplo, qual que é o terceiro S? É limpeza. Mas não é limpeza, é deixar de sujar. Exato. E aí, quando a gente não tem já não tira o exagero, que é o deixar de sujar do terceiro S, isso vai para o passo 2 do AM, que é resolver fonte de sujeira. E aí o negócio fica monstruoso, o passo 2 fica enorme, a gente olha para ele e fala assim, mano, que cansativo, e para. E aí eu vou te perguntar, quantos times você já teve que pararam mais de ano no passo 2? Um monte. Entendeu? Então, assim, e aí para porque... parar, assim... uma quantidade de coisa muito grande. E aí, olha só... A gente 3 anos no passo 2. A gente perde o foco do passo 2. Porque lembra, o AM é da minha máquina, cuido eu. E o passo 2 é fonte de sujeira de máquina, não é de chão. Exato. De chão é 5S. Exato. Secar
piso é terceiro S, não é passo 2. Desculpa, vamos quebrar isso também. É? Acho que a gente está aqui para trazer esse tipo de paradigma para quebrar. Secar piso não é passo 2, é terceiro S. E aí a gente carrega esse gap de 5S para dentro do AM, e o AM fica monstruoso, cansativo, entendeu? Sim. Então, assim, se a gente olha já... Por isso que é legal o 5S muito bem implementado, né? Acelerar isso dentro das áreas para que não seja tão difícil para o time operacional fazer o AM, né? Numa das minhas implementações, a gente levou esse aprendizado e antes de começar a implantar a etapa 1 de MA, a gente trabalhou 2 meses só com mentalidade de 5S. E aí eu vou pegar o gancho para a pergunta do Cristiano. No início, precisa de muita gente? Talvez. Eu tive um gestor que ele dizia assim, se você tiver gente, tempo e dinheiro, você não precisa de TPM. Então, a gente... Trabalhar tudo. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não colocar muita gente e encobrir as perdas e os desperdícios, tá? Tem algumas pessoas aqui, o Rogério... eu acho que o é Gustavo legal, assim, também. Complementando essa pergunta do Cristiano, não sei se é o Cristiano que eu conheço, se é algum aluno teu, precisar, assim, a energia inicial que se gasta para qualquer equipamento, para qualquer, a gente chama de engine, né? Ela é grande, né? Para rodar qualquer engrenagem, existe uma energia inicial, né? Mas ela tende, a partir do momento que ela começa a rodar, ela tende a diminuir. Então, Sim. Eu acho que é bem isso, né? Talvez precise, no começo, para o entendimento, e precisa de tempo para entender. Vai precisar de mais tempo do que gente. Ensinar, entendeu? Então, é pesado. Esse começo, ele é pesado porque a metodologia vai precisar ser aprendida por todo mundo, né? Mas depois o negócio vai fluindo, ou deve fluir, né? Deveria fluir, desde que você tenha, né, o entendimento da metodologia, né? Então, eu digo, hoje para o meu time em Alexânia, eu até estava falando ontem para vocês, né? Eu falo de análise, eu explico para eles, olha, isso aqui, o negócio sai, pronto, saiu perfeito, saiu incrível um time. Por quê? Porque aquilo já aconteceu, eles já viveram aquilo, eles já tiveram isso, né? Então, faltava só parar ali a beirada e pronto, saiu um baita de um Kaizen, teve um baita de um resultado, né? Então, isso que é muito importante, né? Talvez no começo precise, ok, mas depois a coisa vai ganhando fluidez e a gente vai desenvolvendo cada vez mais as pessoas a terem mais autonomia. Pessoal, estamos chegando finalmente, né? Já passamos. Muita conversa. E tem muita gente conectada com a gente. Né? Coloque, por favor, pessoal, aí no chat aí, a cidade que vocês estão, a empresa, só para a gente ter uma ideia aqui, quem está conosco aí conosco até agora, tá? Eu vou dedurar o Edenilson. O Edenilson, ele ia na minha linha, ia lá embaixo da máquina e passava o dedo. Fazia assim para mim, com aquele dedo surdo. Onde menos esperava, ele ia lá fiscalizar lá, aparecia ele. Nossa, com certeza, passar o dedo, aí o Bruno vai lembrar, passar o dedo embaixo da cobertura do transporte de garrafa. Bacana, que legal. Gente, considerações finais. Juliana, muito obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui conosco. O conteúdo é extenso, o pessoal já deu uma dica aqui, que de repente a gente dividisse em pilares, talvez pode ser eu vou levar isso para dentro da companhia aqui, para discutir, né? Porque todo mês eu trago assuntos, né, da indústria, né? IoT, sei lá, inteligência artificial, manutenção, enfim. Mas eu acho que deu bastante engajamento esse assunto, né? E eu acho que as pessoas querem falar disso, né? Tá bom? Tá aí teus contatos, então, por favor, aí, palavras finais para a gente finalizar esse evento. Gente, na verdade, a honra, o prazer é todo meu, tá? De compartilhar a experiência,
do TPM estar aqui essa noite com vocês. Como eu falei no início, né? Hoje eu trabalho com consultoria e treinamento. Então, tem meus contatos pessoais, minhas redes sociais. Sigam as redes da Influir. A gente tem feito algumas lives também, divulgado alguns materiais de treinamento. Estamos com 3 treinamentos lançados. Então, quem foi picado pelo vírus do TPM aqui nessa live, quiser se aprofundar mais, gente, tem uma formação completa de facilitador agora para julho, tem um curso que agora, comecinho de julho também, que eu vou falar só sobre planejamento estratégico e como usar o TPM a favor do planejamento estratégico. Tem capacitação de ferramenta também. Então, segue a gente, que lá a gente trabalha bastante coisa legal e vai ser uma honra ter vocês conosco. Bacana, nós que te agradecemos aí por aceitar esse convite, né? Por estar aqui conosco, trazendo essa bagagem de conhecimento que você tem. Nossa, fantástico. Queria ter te conhecido quando eu estava na Skin, não tive oportunidade. Não tive oportunidade. E a Isabel também, né? Isabel, muito obrigado por aceitar esse convite. Você tem uma bagagem também enorme, né? Eu falo para meus alunos, olha, hoje eu vou estar com a gerente da Heineken. Sério, professor, posso mandar o currículo? Olha, sabe TPM? Não adianta. Né? Quero agradecer os nossos clientes aqui, o pessoal da Marco Polo, da Marilã, Sorocaba Refresco. O pessoal da Sorocaba é demais, gente fantástico. Boa demais. Eles implantaram agora a mobilidade também. Legal. Isabel, fique à vontade, faça as considerações finais. Bom, muito obrigada pela oportunidade, né? Estou à disposição para a gente ter mais conversas, gostei bastante, né? Eu queria agradecer o pessoal que eu convidei que veio, que participou, espero que vocês tenham gostado, né? Depois eu quero ouvir o feedback de vocês para o que a gente pode cada vez melhorar, sugestões de temas, achei muito legal. Bacana. Né? E muito obrigada por esse momento de conversa, eu espero poder ter contribuído, né, com um pouco da visão prática mesmo de como fazer, de como executar, né? E qualquer dúvida que tiverem, fique à vontade, Leitieri, mandem no chat e aí a gente faz um filtro e responde para a pessoa, às vezes alguma pergunta que ficou e a pessoa gostaria muito que a gente tivesse respondido, como a gente tem tempo, manda lá e a gente responde, claro. Eles se inscrevem já colocando o e-mail, né? Então, a gente responde para não deixar a dúvida. Claro, muito obrigado a todos pela participação. Desculpa, a Liana lembrou de um negócio muito legal, né? Um eterno aprendiz, né? Era muito o nosso slogan da liderança lá em Horizonte, né? A nossa condição de ser realmente se colocar sempre aprendendo, né? O quanto que era importante a gente estar sempre aprendendo, né? Então, exatamente. Então, ela colocou, eu lembrei, eu falei, eu tenho que destacar isso, porque é muito isso, não importa o cargo que a gente tenha, esteja na empresa, a gente está sempre aprendendo, e sempre aprendendo com todo mundo, né? Todo mundo junto. Sim. Exatamente. Pessoal, muito obrigado a todos. A gravação do evento vai estar disponível amanhã no YouTube, tá? Então, se vocês quiserem ver vocês falando, se alguém quiser ver, vai estar no YouTube. Gente, não sei se eu tenho coragem. Não vejo vídeo nenhum meu. Já botei no chat aí o link, tá? Se quiserem conhecer a ITS Tecnologia, por favor, acesse o nosso site também, ITS Tecnologia. Estamos aqui à disposição para atender a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos, uma ótima noite. E mês que vem estamos novamente aqui, tá bom? Sim, muito obrigada, muito legal. Valeu, gente, muito obrigado. Falou. Tchau, tchau, boa noite. Decisões acontecem o tempo todo, e a minha existência depende de cada uma delas. Os erros viram aprendizado, os acertos, investimento. E o legado de cada escolha é o que constrói a minha inteligência. Eu estou nos dados, eu estou na informação, estou nas pessoas e nos processos. E estou me desenvolvendo continuamente. Eu sou o controle, a automação
Eu sou a manutenção, a produtividade, eu sou a organização, eu sou a sua empresa, eu sou você. It's PM Run, o futuro da manutenção na sua mão.